Bem-vindos, investidores e investidoras. O meu nome é Vitor Sena e eu ensino como investir em ações e fundos imobiliários de forma mais segura e mais rentável. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Sanepar e vamos ver se vale a pena investir nela ou não, se ela está barata, se ela está cara. Então, sem mais delongas, vamos aqui para o material que eu preparei para esse vídeo. Antes de mais nada, tá? É uma dúvida muito comum das pessoas aí, né? Inclusive eu recebo várias perguntas desse tipo lá no meu Instagram, que é sobre os códigos, os tickers das ações. No caso da Sanepar existe os tickers Sanepar 3, 4 e 11. Todos têm tag along de 100%, então para o pequeno investidor não faz diferença investir em um e outro. Só tem uma coisa que muda e que é um pouco importante, né? Dependendo do quanto de capital tu tem para investir, que é a liquidez, ou seja, o volume de negócios que cada uma tem na bolsa. E, nesse caso, quem leva vantagem é a Sanepar 11, tá? A gente pode ver aqui, ó, nesse site, que inclusive foi a fonte dos indicadores que eu botei aqui, ó, que a gente vai ver depois, tá? O site é bem legal aí, já fica a dica pro pessoal aí mais novo aí no mercado de ações e que é interessado em investir em ações com base em valor, tá? Já adiantando também que o investimento em valor é o único investimento que vale a pena ser feito no mercado de ações, tá? A gente tem que saber fazer a avaliação de valor da empresa e comparar esse valor com o preço, né? O valor de mercado. Caso a gente veja um valor maior do que o preço que ela é oferecida para a gente compra a empresa. Caso não, a gente vende. Sempre com a mentalidade de longo prazo, né? Porque essa é a estratégia que funciona na Bolsa de Valores também. No curto prazo, o mercado é completamente aleatório, tá? Não caia nos papos dos traders aí, dizendo que é fácil, tá? Porque a melhor forma de ganhar dinheiro na Bolsa é com a visão de sócio e foco no longo prazo. Beleza? Então, entre Sanepar 11, 4 ou 3, não tem diferença quanto ao tag along, sendo que tag along é o direito que a gente tem, né? Os pequenos investidores têm de vender as ações em caso de uma tomada, de uma mudança de controle na empresa. Beleza? O que é muito improvável acontecer com a Sanepar, tá? Já que ela é uma empresa controlada pelo estado do Paraná. Se isso for acontecer, vai existir um grande alarde sobre a privatização da Sanepar antes, né, de acontecer essa tomada de controle aí via mercado. Como descobrir se uma ação está barata? A gente vai falar aqui sobre os indicadores fundamentalistas, tá? Que, né, tem alguns principais e foram os que eu trouxe aqui para esse vídeo. E começando, não podia ser por outro, né? O indicador mais importante é o preço por lucro. Por que é o mais importante? Porque uma empresa, né, ou uma ação, mas sempre lembrando que por trás de toda ação existe uma empresa, então essa base é muito importante, né? Por trás de toda ação tem uma empresa e essa empresa dá ou não dá resultados, né? Lucros ou prejuízos. E a gente quer sempre investir em quê? Em empresas que dão bons lucros. E de preferência em empresas que dão bons lucros e estejam sendo vendidas por um preço baixo, tá? Comprar boas empresas por preços baixos. Esse é o segredo para montar uma carteira rentável e ganhar do mercado no longo prazo. Beleza? Ganhar do mercado significa ganhar do Ibovespa, tá? Que é um índice ruim, fraco, muito concentrado em Vale, Petrobras, bancos. Então, se tu faz uma carteira diversificada e compra empresas boas por bons preços, no longo prazo tu vai ter uma vantagem aí sobre o índice. Então, o PL da Sanepar, tá? Eu fiz tudo com base na SAPR 11, porque entre as três é a que tem mais liquidez. Então, por esse motivo, simplesmente eu escolhi ela. Não tem problema nenhum se tu investe em Sanepar 4, beleza? E o PL dela é 5,25. Isso é bom? Isso é ruim? Isso é bom, tá? Se a gente dividir 1 por 5,25, a gente chega a 19,04%. Né? Muita gente fala do índice PL, mas existe um índice que eu gosto de analisar para botar em perspectiva com as taxas de juros. Então, ao comprar a ação por um PL de 5,25, significa que a taxa de lucratividade que ela apresenta para a gente pelo preço atual é de 19,04%. Uma boa taxa, maior do que os títulos públicos, por exemplo, bem maior, tá? Apesar de eles estarem pagando muito bem hoje, acima de 10%, não chega nem perto dos 19% aqui da Sanepar, beleza?
Segundo lugar, preço por valor patrimonial. Eu deixei as fórmulas aqui também para vocês verem, ó, tá? Caso vocês queiram anotar, para lembrar, é importante ir fixando isso, tá? Para cada vez ficar mais natural fazer essa análise. Segundo indicador mais importante, preço por valor patrimonial. E por que esses indicadores são os mais importantes? Porque eles relacionam o valor com o preço. O ROI também é muito importante, mas ele não relaciona o preço da empresa com o valor dela. Ele só relaciona dois indicadores de valor. Ele mostra quão eficiente a empresa é em gerar lucro comparado ao patrimônio líquido dela. Beleza? Não tem nada de preço aqui. Então a gente não pode dizer se uma empresa está barata ou está cara com base no ROI, apesar de eu ver muita gente falando isso por aí, beleza? Lembrando que nem todo mundo sabe o que está falando, gente, tá bom? O PVP da Sanepar está em 0,79 e eu botei aqui do lado, né, um asterisco ali, pechinchas de Warren Buffett. Por quê? Porque o Warren Buffett tem uma frase muito famosa que diz que ele não acha arriscado comprar empresas por uma fração do que elas valem. E quando ele, né, sobre esse valor que ele quis dizer, é justamente o valor patrimonial, que é os ativos menos os passivos, são os ativos líquidos da empresa, né? Fazendo uma comparação com pessoas, a gente pode dizer o seguinte: se uma pessoa tem um carro de 100 mil, financiamento de 50 mil para o carro, e uma casa de 200 mil e um financiamento de 100 mil para a casa, ela vai ter um total de financiamento de 150 mil e um total de ativos de 200 mil para casa e 100 mil do carro. Diminuindo o passivo do ativo, a gente chega ao patrimônio líquido que essa pessoa tem, que no caso, nesse exemplo fictício, seria 150 mil. Beleza? Claro que para as empresas é um pouco mais complexo, né? Tem vários interessados no passivo, tem vários tipos de ativos diferentes, inclusive intangíveis, né? Mas basicamente é a mesma coisa. Beleza? E as empresas seguem normas de contabilidade que dão bastante confiança no que elas apresentam na contabilidade para os investidores. Beleza? Então, no caso aqui, a gente, para se tornar sócio dessa empresa, para cada R$1 de patrimônio líquido que a gente leva para casa como sócio, a gente está pagando apenas 79 centavos. Essa é uma interpretação do PVP que é bem legal, deixa bem claro para a gente coisas que são oportunidades e outras coisas que estão mais caras, beleza? Um exemplo de empresa que tinha um PVP muito alto, Magazine Luiza, que inclusive foi um exemplo dado muito no meu livro. Inclusive tem uma amostra grátis, eu vou deixar o link embaixo aqui, tá? Caso vocês gostem da amostra grátis, depois dê uma conferida lá, tem o físico e tem o digital também. Ó, a Magazine Luiza, apesar de ter caído aqui 70% nos últimos 12 meses, ela ainda está apresentando um PVP de 4,33. Quando eu usei o exemplo dela no meu livro, ela tinha um PVP mais do que 15, inclusive, tá? E o PL dela também está bem alto. Esses dois indicadores, no caso da Magazine Luiza, estavam bem altos, tá? Claro que empresas de crescimento vão ter um PVP, um PL um pouco superior, porque elas vão compensar isso no longo prazo, caso elas cumpram a taxa de crescimento que se espera delas. Mas uma taxa de PVP acima de 5, por exemplo, normalmente indica otimismo demais. Otimismo demais significa que a manada toda já está posicionada naquela ação. O próximo indicador é o ROI, que, como eu falei, ele não tem nenhuma relação com o preço, mas ele mostra quão eficiente a empresa é sobre o patrimônio líquido dela. No caso aqui da Sanepar, para cada R$1 de patrimônio líquido, ela gera 15 centavos de lucro por ano. Tá? É assim que se interpreta esse indicador. Quanto maior é o ROI, melhor, mais eficiente ela é em gerar lucro sobre o patrimônio líquido. E um indicador aqui que todo mundo gosta, né? Dividend yield dela é de 5%. Não é muito alto, existem várias empresas aí hoje pagando mais do que 10, algumas até pagando mais do que 20. Vão ter outros vídeos aqui no canal falando sobre essas outras empresas, tá? Mas já lembrando que os dividendos, eles são importantes porque eles mostram a força de geração de caixa da empresa, sim, mas não vale a pena investir em empresa somente com foco nos dividendos, beleza? A gente tem que saber também que existem empresas que às vezes podem preferir, empresas de crescimento, por exemplo, não tem nada de errado elas não pagarem dividendos e reinvestirem no próprio negócio, desde que o negócio realmente esteja crescendo, né? Tem que ser justificável. Senão, a gente sempre vai preferir o dinheiro na nossa conta, beleza? Endividamento, outro indicador importante na hora de analisar empresas, tá?
Depois a gente vai ver aqui os gráficos também de evolução, que também são bem importantes. E no caso aqui, a dívida líquida sobre o patrimônio líquido da Sanepar está em 0,39, um indicador bom também. Abaixo de 1 esse indicador é bom. Entre 1 e 2, dependendo do setor, também é tranquilo. Agora, acima de 2, acima de 3, já é bom dar uma olhada e entender melhor como que está essa dívida, se ela não está cara, se ela não está crescendo muito, né, no curto prazo. A gente precisa observar as tendências também, né? O passado sempre é o melhor indicador de uma empresa, mas a evolução desse passado também é importante para a gente poder fazer algumas previsões sobre o futuro dela. E nos últimos 12 meses, a rentabilidade da Sanepar foi de menos 24,75%, sem contar os dividendos. Vamos então para os gráficos. Aqui de receita líquida, a gente pode ver que a receita líquida da Sanepar está subindo consistentemente no longo prazo. Isso se dá porque, como eu falei, ela detém monopólio, né, dos locais onde ela atua, no estado do Paraná. E esses contratos são reajustados pela inflação, tá? Às vezes um pouco mais, mas via de regra pela inflação, beleza? O que garante uma previsibilidade bem boa de receitas que todo investidor gosta, né? Afinal, para se sentir mais seguro, que é muito importante, é bom ter previsibilidade de receita. Isso torna as ações menos voláteis também, beleza? Diminui o risco. Existem duas formas de aumento de lucros, eu botei aqui para eu lembrar, né, de falar para vocês. Uma é justamente aumentando as receitas e a outra é aumentando as margens, tá? Para aumentar a receita, tu tem que fazer mais giro, mais vendas, e para aumentar as margens, tu tem que reduzir custos de despesas, beleza? Eu sempre esqueço de fazer esse pedido, então fica aqui já. Se tá curtindo esse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, tá? Isso ajuda o conteúdo a chegar para mais pessoas e também me ajuda a produzir mais conteúdo sabendo que vocês estão curtindo eles. Beleza? Curte o conteúdo e se inscreve no canal e vamos seguir em frente aí. Agora o lucro líquido. A gente pode ver que o lucro líquido também evolui mais ou menos como as receitas. A gente viu aqui que teve um período, né, tanto nas receitas quanto nos lucros em que eles deram uma pequena freada, digamos assim, por causa da crise hídrica que estava acontecendo aí no Paraná e no Brasil como um todo, né? E aqui eu botei em 10 anos o lucro líquido passou de 200 milhões para 1,1 bilhão. Nada mal para uma empresa chata que detém o monopólio de água e esgoto de várias cidades no Paraná, tá? Foi até bom botar esgoto aqui, que é uma das fontes de renda da Sanepar também, que é bem importante, bem relevante na receita dela, tá? As pessoas às vezes acham que é só o saneamento, né? Só o fornecimento de água, mas também é o tratamento de esgoto. E aqui embaixo, a evolução do patrimônio líquido da Sanepar, tá? Que também é direito dos acionistas. A gente tem que se preocupar com lucro, sim, mas o patrimônio líquido também é um direito nosso como acionista, apesar de não ficar tão palpável, né? Afinal, dos lucros a gente recebe os dividendos, é mais fácil de fazer uma análise dos lucros, mas o patrimônio também é importante para os acionistas. Afinal, quanto mais patrimônio a empresa tiver, mais ela vai poder investir nela própria e aumentar os próprios lucros. Beleza? E o patrimônio líquido da Sanepar também aumentou bastante nos últimos tempos. E no meu ponto de vista, ela está barata. Deixa aqui nos comentários para mim e me diz qual é a maior posição da sua carteira hoje. Porque eu vou dar uma olhada aqui depois e vou fazer um vídeo sobre a empresa que tiver mais pessoas comentando. Beleza? Um abraço e até a próxima.